O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem! Sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro. Ele disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, celebrando esse 19º domingo do tempo comum, nós somos convidados a ver, a constatar, a trazer para as nossas vidas a experiência que o Senhor nos chama a ir tendo sempre em nossa vida, fazendo parte, estando dentro desta barca que é a igreja, a experiência de nós estando nutridos com a Eucaristia, com a oração, nós temos a experiência de também atravessarmos os momentos de dificuldade, os momentos de tristeza, e assim, alimentados por esse Senhor que nos alimenta, nós também fazermos a experiência que esses discípulos o fizeram, passada
a tempestade, veio a calmaria com a presença desse Senhor. O relato de hoje nos diz que toda esta situação vivida neste barco, quando assim subiram no barco, tendo atravessado toda essa turbulência, com esta fala de Jesus, essa experiência com Jesus, o vento se acalmou. Esse texto, meus amados irmãos e irmãs, é muito rico de ensinamento para todos nós. Aqui eu já comecei trazendo aquilo que é uma mensagem para dizer o que toca o nosso coração, será, com essa mensagem geral. Mas vejamos as particularidades para também mergulharmos mais e passarmos o dia de amanhã, domingo, também com este evangelho no nosso coração e vendo que o Senhor também nos chama a viver e a experienciar. Que a palavra de Deus é assim, né? Nós fazemos essa experiência, mas continua a ressoar em nosso coração. E o detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, são vários, e rapidamente aqui trazer esses detalhes para a nossa reflexão pessoal e comunitária. Vejamos que no domingo passado, nós meditamos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, onde o Senhor realiza um milagre e alimenta aquela multidão. Agora veja a continuidade hoje. Aquela multidão está alimentada. Esses discípulos estão alimentados. A palavra, então, é muito sugestiva para cada um de nós que vamos continuando, meditando o Evangelho de Mateus. Porque aqui a barca, como já vos falei, ela vem a trazer essa simbologia da igreja, e dizer que essa dimensão pascal, vivida por Cristo, porque Ele realizou a sua Páscoa, e nós a celebramos no mistério da Eucaristia, passagem da morte, pela morte, a vida, alcançou-nos a vitória. A comunidade, a igreja, os batizados, somos chamados a também com este Senhor realizar a travessia. E aí veja como o simbólico aí aparece, é muito sugestivo para cada um de nós que estamos celebrando o mistério do Senhor nesta noite. Porque nos fala-se o início do Evangelho. Jesus mandou, depois da multiplicação dos pães, olha a ênfase dada. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. Olha o detalhe. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. E aqui você pode ir situando a vida, porque assim, a sua vida de fé não é vivida fora da igreja. É na igreja, sendo igreja. E aí continua o Evangelho. Entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Olha a imagem, né, do deslocamento, né, da mudança de local, né, para dizer mudança de situação, né, vivenciar, ter a coragem de, ouvindo a ordem do Senhor, também ir para outra margem. A voz do Senhor é essa que será sempre ouvida pela igreja para poder então vivenciar
o novo que Jesus quer mostrar para todos os batizados. Nos lembremos disso na nossa reflexão, hoje à noite, amanhã. Também se permitir perguntar: será que eu tenho sido dócil à voz desse Senhor para poder também viver a novidade do que Ele me chama a viver dentro do mistério da fé, da caminhada que eu tenho? Será que eu tenho me permitido também viver a conversão naquilo que é o que o Senhor vai me pedindo? Os acontecimentos vão vindo, mas e o meu coração? Onde está? Está lá na margem do outro lado? Ou está realmente também me acompanhando dentro dessa travessia que na vida eu vou vivendo através dos acontecimentos? Lá e aqui eu sou cristão, e eu sou chamado a ser e a continuar como cristão. Essa mudança, essa travessia, ela é realizada com a ordem do Senhor, e eu preciso entender aonde ela me leva e aonde ela me conduz. O discernimento, discernir. E aí é por isso que o detalhe do estar alimentado faz a diferença, meus irmãos. O evangelho de hoje inicia dizendo: depois da multiplicação dos pães, essa travessia, ela é feita, já esses discípulos estando alimentados pelo Senhor. E aqui dizer, a travessia das nossas vidas, não queiramos fazer as travessias da nossa vida, não é travessuras, travessias da nossa vida, não queiramos fazer as travessias da nossa vida sem estar sendo alimentado com o Senhor. E tem muita gente nesse mundo de Deus que está se esquecendo disso. A Eucaristia ficou só na primeira Eucaristia que foi feita? Essa caminhada, essas travessias da vida, eu tenho priorizado também, principalmente aos domingos, fazer a minha comunhão, se alimentar dele, dizer disso. E do outro aspecto que vai aparecer, porque aí vai aparecer que Jesus também lhe sobe ao monte para rezar. E aí é também dizer disso, né? Este ser alimentado também pela oração. E tem muita gente nesse mundão de meu Deus que está se esquecendo desse detalhe também. Como é que anda a tua vida de oração? De oração. E aí nós vamos mergulhando nesse texto, sendo chamados aí ir nos fazendo a pergunta, porque, gente, meditar a palavra do Senhor é assim. O acontecimento se torna também presente aí no seu mistério de salvação na nossa vida, né? E aí é interessante e bem sugestivo, porque nós somos chamados, aqui quero reforçar bastante, reforçar esse aspecto. Sim, sejamos dóceis, ouçamos o que o Senhor, aonde o Senhor quer nos levar, e deixemo-nos também ser alimentados por Ele, para que nesta travessia, quando o vento soprar forte, nós, estando alimentados por Ele, nós resistamos e continuemos para chegar aonde Ele quer nos levar. O detalhe deste evangelho também se mostra nessa questão do mar, do lago, porque
o fundo, as profundezas do mar, do lago, era tida como a morada do mal, né? Então aí nós já vamos identificando também a mensagem para dizer que para nós também sermos vencedores do mal que pode vir contra a gente, o alimentar-se, Eucaristia, oração, e estar com essa presença do Senhor, ela é muito necessária, muito necessária. Se estivermos assim, a mensagem de hoje quer dizer então, nós conseguiremos realizar a passagem. Nós conseguiremos realizar a travessia para chegar ao outro lado da margem do lago, onde o Senhor nos transporta. Nós não sucumbiremos, né? Nós não afogaremos, né? Nós não vivenciaremos aquilo que é também nós estaremos sempre sendo estes que seremos vitoriosos. E há outro detalhe que vai aparecendo então para a nossa reflexão, é o de Pedro. Pedro é este que, então vendo o senhorio do Senhor sobre o mal, porque ele caminha, o Evangelho destaca, Jesus faz o quê? Ele está caminhando sobre as águas. As profundezas das águas, o significado simbólico da morada do mal. Jesus, então, que é o quê? Vitorioso sobre o mal, né? Agora veja, porque Jesus é o Senhor, Ele é o Filho de Deus. E aqui outra chave para nós irmos meditando e trazendo para a nossa vida. Porque Pedro é aquele que agora, quando vê o Senhor, né, ele faz o pedido: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Olha a expressão novamente: caminhar sobre as águas, né? E aqui dizer, então Pedro é aquele que, olhando para o Senhor, também diz: eu também quero isso, eu também quero fazer parte desse ser vitorioso sobre o mal. E Pedro faz esse pedido, e Jesus diz: vem, vem. Jesus inclui, chama a fazer parte. E aí Pedro, quando o vai, nos diz a palavra, Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água. Ó, a expressão novamente, começou a andar sobre a água. Vocês estão notando que o acontecimento mostra algo muito mais profundo e que, como cristão, a gente precisa perceber onde o texto quer nos levar, onde o acontecimento e a narrativa do texto quer nos levar, que não é pensar na água só como água, é pensar em outras coisas. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: salva-me. Sentir o vento. Agora vem a questão do sentir, uma experiência do pessoal para dizer, agora, a atenção que estava sendo voltada para o Senhor não está mais no Senhor, está em si próprio. E isso é algo que não pode acontecer dentro da caminhada do discipulado. A
caminhada daquele que é egoísta, que começa a olhar para si só, é uma caminhada onde ele corre o risco de afundar. Ou seja, dele ficar aí fazendo parte de um reino que não é o de Jesus. O mar, a água, as profundezas, como morada do mal. A tendência do ser egoísta é afundar e fazer parte e ceder àquilo que Jesus não quer que nós caiamos. Vejam como é muito riquíssimo e que com certeza cada um de nós que estamos aqui nesta noite, celebrando o mistério do Senhor, no dia de amanhã a gente vai pegar a nossa caneta, o nosso caderno, o nosso diário espiritual e nós vamos detalhar isso. E eu vou fazer essa sugestão para vocês. Pontuem isso que nós estamos refletindo e se perguntem: o que isso me ensina a ser? E o que eu devo fazer diante disso? Vejam o aprendizado que vai brotar da experiência orante com esse texto. É então, continuando a narrativa, é então quando Pedro clama ao Senhor: Senhor, salva-me. Olha o verbo salvar, mistério de redenção, né? O Senhor nos resgatou, por sua paixão, morte e ressurreição, o Senhor nos resgatou. O que aconteceu no dia do nosso batismo, o dia em que nós fomos batizados? Olha o mistério que estamos fazendo parte, que nós precisamos valorizar e enxergar, né? E aí, esse mistério aí dentro desse texto: Senhor, salva-me, salva-me. E Jesus estende a mão, segura Pedro, ele diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? Então, que eles sobem no barco, o vento se acalma. E aí todos os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Olha a profissão de fé. Você certamente já sabe o porquê que nós rezamos a oração do creio nos domingos, nas celebrações dominicais, nas principais solenidades, né? Se não sabe, eu convido você a pesquisar. Mas a oração do creio, ela é reservada e não falta na nossa liturgia dominical, o dia em que nós celebramos a Páscoa de Cristo, a ressurreição dele. Nós professamos esta fé, rezamos o creio. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A comunidade professa sua fé no seu Senhor, por ser o seu Salvador, por ser este que a alimenta, que a sustenta, que a salva, que a resgata. Isto eu estou falando, né, de outros. Eu estou falando de nossa comunidade. Eu estou falando daquilo que é o mistério que nos envolve enquanto estamos vivenciando nesta terra o realizar esta travessia. Tem dificuldade? Tem, mas está com a fé, com este Senhor, está sendo alimentado por Ele. Vamos avante, nós não iremos sucumbir. A presença do Senhor nos garante isso. Gente, que mensagem magnífica, que mensagem espetacular. Nosso coração hoje, ao comungar o Senhor na Eucaristia, deve agradecer a Ele, deve dizer assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor está me revelando. O Senhor está me revelando muita coisa que eu já sei,
e outras que eu não compreendia, e eu estou começando a enxergar o que eu sou e do que eu faço parte. E é isto mesmo. E é por isso que agora nós vamos ficar em pé, na posição de ressuscitados, resgatados, né? E professamos a nossa fé dizendo juntos: